uma frase do Júlio Machado Vaz. Então a frase é a seguinte: os filhos não podem ser arma de arremesso num pós-divórcio que foi mal digerido. Os filhos não devem ser armas, ou não podem ser armas de arremesso, não é só num pós-divórcio, não é? Eles não podem ser armas de arremesso num casamento, os filhos não podem ser armas de arremesso num pré-divórcio, não podem ser armas de arremesso durante o divórcio, não podem ser armas de arremesso no pós-divórcio. Os filhos não podem ser armas de arremesso. Ponto final, e é independente da conjectura familiar. O problema dos filhos serem armas de arremesso é um problema transversal a relações entre pais que por algum motivo estão menos saudáveis e os filhos entram como armas de arremesso. E não especificamente sobre pais divorciados. Aliás, às vezes já tem acontecido, e há a descrição também muitas vezes desse fenómeno, de quando há separação, filhos que eram armas de arremesso podem deixar de ser, não é? Também acontece o contrário, filhos que não eram, e no pós-divórcio lá está, por ser mal digerido, no fundo por não ser um divórcio consciente que contemple um projeto familiar de bem-estar para todos e de poupar os filhos àquilo que são as dificuldades de relação entre os pais, e que no fundo é para isso que serve a separação e que serve o divórcio, não é? E portanto são crianças que acabam por não ter nenhum dos benefícios de que o divórcio poderia trazer e têm todas as dificuldades que naturalmente estes processos podem encetar na vida de uma família. Então porque é que se fala tanto no divórcio e fala-se pouco no casamento da gravidade e da preocupação e do problema que é crianças serem utilizadas, filhos serem utilizados enquanto armas de arremesso? Acho que das questões é porque temos o preconceito em relação ao casamento, aquela velha história de entre marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que ainda está muito na maior parte das pessoas. Depois temos um preconceito, que é um preconceito assim, ao contrário, de que o casamento é sempre um contexto familiar mais favorável para o desenvolvimento das crianças e, portanto, se há esse contexto é porque está a correr de feição para aquela família e, portanto, um casamento é sempre uma coisa que está a acontecer de bem e para o bem e, portanto, não é a relação dos pais e a relação de casal não estará a afetar os miúdos. É um erro, acho que a maior parte de nós consegue perceber isto, que o que afeta as crianças não é se os pais estão juntos ou se estão separados. O que afeta as crianças é a relação entre os pais, como é que ela se dá e o ambiente relacional em que eles têm que viver. Isso sim afeta os miúdos, quer positivamente, quer negativamente, não é? Quer de forma saudável, quer de forma doentia. E portanto, eu acho que essa é dos grandes preconceitos. Mais o terceiro preconceito de que na linha do preconceito do casamento, de que o divórcio é sempre um contexto desfavorável aos miúdos. Se há particularidades e especificidades, sim, talvez haja algumas particularidades e especificidades que têm mais a ver com o facto de se passar por uma fase de maior vulnerabilidade. Sempre que há alterações estruturais da família, todos se sentem abalados e as crianças mais do que ninguém por estarem dependentes dos cuidados parentais. Não é? À partida, se numa família temos dois progenitores saudáveis, maduros, eles vão assegurar, ou devem assegurar, a segurança e o ambiente relacional dos filhos para que eles também possam crescer e amadurecer e tornar-se adultos saudáveis e maduros. Isto é o que se pretende com uma família. Nós sabemos que isto nem sempre é assim. Nem sempre as relações trazem, primeiro, dois pais, não é? Mas aqui no nosso caso da separação, dois progenitores, os dois capazes e os dois com maturidade emocional suficiente. E, portanto, é esta vulnerabilidade e esta necessidade que torna mais grave o facto de os pais, naquele momento, por estarem a passar por uma separação, por não conseguirem digerir o divórcio, utilizarem os seus filhos como arma de arremesso, porque eles já estão numa situação mais frágil, eles já estão numa situação que não partem de um ponto de regulação emocional, não partem de um ponto de segurança. Por não partirem desse ponto de segurança, de regulação emocional, ainda estão mais suscetíveis àquilo que são os perigos gerais de utilizar os filhos enquanto arma de arremesso, porque estão num período mais frágil da sua vida e, portanto, a forma como vão ser afetados vai ser ainda
maior na exata medida em que estão mais vulneráveis, mais sensíveis e mais suscetíveis. A arma de arremesso, neste contexto, quer dizer poder afetar o outro através de um filho, prejudicar os próprios filhos para que o outro fique afetado com o mal-estar dos filhos, é enviar recados, coisas que eu não tenho a capacidade de dizer ou que não tenho a capacidade de fazer, mando via aos meus filhos, ficam com a incumbência de o fazer, ou eu até já fiz, mas continuo a massacrar e continuo a insistir para que eles sejam mensageiros, porta-vozes deste mal-estar e desta minha irritação. É despejar neles a minha frustração, é despejar neles as experiências negativas que tive e que não com o outro progenitor e que nada têm a ver com eles. Depois há outras formas mais subtis, não é? E que não são sequer bélicas, pelo contrário, podem até parecer singelas, adequadas, de relação, e que não são, porque são muito tóxicas e, sobretudo, não privilegiam nem cuidam daquilo que são as necessidades das crianças e dos filhos, não é? Então, qual é essa outra forma que nós não tendemos a ter o nosso radar ligado para detectar, porque não tem aquele aspecto bélico e de zanga e de retaliação, não é? Mas que para a saúde emocional das crianças e para aquilo que é o contexto relacional dos pais e das crianças não é nada saudável. E, portanto, também é uma forma de nos afetarmos, interafetarmos de forma não positiva e não saudável. Então, outra forma é a parentalização, ou seja, quando um dos filhos ganha ou assume o papel de pai, de figura cuidadora do seu progenitor ou de um deles, não é? Portanto, no fundo fica o cuidador da mãe ou o cuidador do pai, que pode ser um pai ou uma mãe que estejam mais fragilizados e com o processo de separação deem sinais, não quer dizer que estejam, mas dão os sinais de que estão mais fragilizados de alguma forma, que não se cuidam e que, portanto, a criança ou o jovem passa a ser cuidador desse progenitor. Portanto, também dizer, este apontamento importante, que às vezes são os próprios filhos que se colocam nesses lugares. Claro que é como resposta ao que está a acontecer, claro que é como resposta à satisfação de uma necessidade de comunicação entre os pais ou de ligação entre os pais, mas os pais, enquanto responsáveis pela criança, devem acautelar e assegurar que isso não acontece e, quando acontece, que voltam a ajudar o filho a ir para o seu lugar e que não o querem naquele lugar de ponto de ligação e de triangulação entre eles. Outra forma de manter esta relação, manter a afetação e manter-nos ligados através dos filhos é uma preocupação infundada. É levantar preocupações com assuntos que não são verdade ou que, tendo algum fundo de verdade, não têm aquela gravidade e, portanto, estão a ser problematizados, estão a ser patologizados, portanto, dar um caráter patológico a coisas que são naturais. Ok, o miúdo anda um bocadinho mais cabisbaixo, anda mais chateado, ou teve mais conflitos na escola, ou agora teve 2 noites que dormiu um bocadinho menos bem, e tornarmos isto um grande problema, e de repente tem que haver reuniões familiares, e de repente temos que ir todos juntos a um pediatra, e de repente temos que ir fazer todos juntos exames e perceber o que é que se está a passar, e portanto problematizar uma questão que em princípio podia ser de passageira, podia ser pontual e até natural, porque as crianças, independentemente de ter os pais juntos ou separados, independentemente dos pais terem boas relações ou más relações, as crianças também têm a sua vida a acontecer e há outras coisas a afetá-las e, portanto, esta tendência a ter que olhar para tudo como forma de expressão grave de alguma coisa é um viés muitas vezes que é utilizado pelos próprios pais de forma inconsciente, às vezes por um, outras vezes pelos dois, de forma inconsciente para manter esta ligação, esta hipervigilância e o foco num assunto que muitas vezes serve para desviar do real assunto que está a perturbar ou que está a precisar de ser cuidado e ser visto. Nenhum de nós, por mais consciencioso que seja, por mais cuidadoso que seja, está livre de, em algum momento, poder ter um comportamento, um gesto em que um dos filhos possa ter sido, de facto, uma arma de arremesso. E, portanto, é preciso balizarmos e perceber em que espectro é que estamos a falar. Tá
ok? Porque da minha experiência, quando vimos para este tipo de tópicos, do que é que o nosso comportamento enquanto pais pode prejudicar e afetar os nossos filhos, a minha experiência é que a maior parte dos pais que dá muita atenção a estes assuntos e que fica em alerta e que fica atento a se tem este tipo de comportamento ou não, são os pais que já por si tendem a ser conscienciosos, a ser atentos, a ser preocupados e a procurarem terem de facto uma relação parental com os seus filhos ajustada às suas necessidades. Ao contrário, aqueles pais que intuitivamente nós sentiríamos que precisavam mais de perceber estes conteúdos, regra geral, são os que estão mais resistentes a recebê-los ou então nem sequer estão minimamente disponíveis para falar sobre os tópicos. Portanto, eu tenho sempre esta sensação agridoce de este tema vai ser assim tão útil. É que eu acho que vou preocupar mais pais e mães que já têm tendência a preocuparem-se, a estarem atentos e têm receio de estar a alimentar uma hipervigilância e dificilmente acredito que vai chegar aos pais e mães que precisavam objetivamente de pensar cada um destes tópicos. Então fica assim um bocado ambivalente como é que hei de entregar este conteúdo que me parece também ao mesmo tempo tão interessante para se refletir e pensar. Portanto, estar atenta a, número 1, qual é a frequência que acontece, número 2, qual é a gravidade e número 3, qual é de facto o impacto que tem nos nossos filhos, sabendo que, independentemente de tudo isto, para qualquer criança, para qualquer filho que viva ao longo de anos, como muitas vezes é o que acontece no pós-divórcio, num ambiente de hostilidade entre os pais, em que é de facto tida de forma mais consciente ou menos consciente, mas que é tratada como arma de arremesso. E esse sim, nós sabemos que terá sempre impacto ao longo do tempo.